De volta o seu programa, muito obrigado porque você está aqui com a gente, acompanhando a nossa conversa. Hoje uma conversa difícil, né? Falando sobre divórcio. Eu estou recebendo agora o pastor Leidivan Ross. Sobrenome bonito, meio americano, né, pastor? Ross, né? Ross. O pastor Leidivan é o nosso pastor, é o capelão aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. O senhor já veio aqui uma vez, né, no Lugar de Paz, aqui substituindo o Fred. Quando o pai dele estava internado em São Paulo, né, viemos aqui substituí-lo. Pastor, eu estava um pouquinho ansioso no programa de hoje para que o senhor viesse aqui, porque nesses dois blocos anteriores em que a gente estava discutindo o assunto, a gente estava discutindo o assunto de uma forma assim, lei, então vai acontecer um divórcio, como é que isso vai acontecer? E é meio triste, né? Realmente, ninguém que vai para um casamento espera que aconteça um divórcio. E ter um pastor aqui é sempre poder dizer, lute para que o seu casamento continue existindo. Então, eu estava muito ansioso para que o senhor viesse aqui. Eu tô certo, o pastor pode falar isso? Perfeitamente, perfeitamente. A gente aprendeu isso com os anos de trabalho com família e com casais. A gente aprendeu que sempre existe uma solução, sempre existe uma saída, Wagner. E sempre quando um casal vem pedir aconselhamento, que está com problema ou em vias de separação, é uma das primeiras coisas que a gente já fala para eles, que existe uma saída, que existe uma solução, que não há necessidade de separação para resolver o problema. Então a gente pode falar com toda certeza que é a saída para os casamentos em crise. Para que as pessoas continuem sendo felizes casadas, né? Perfeitamente. Agora, eu conversando aqui com a Mayara, o senhor estava acompanhando, eu toquei bastante com ela no assunto do namoro e de como o namoro pode ser algum indicativo nesse período de decisão. Vou casar, vou terminar esse namoro e vou procurar uma outra pessoa para o meu relacionamento. É importante, na sua opinião, pastor, esse momento do namoro para realmente saber onde a gente está pisando, poder, a Mayara usou o termo investigar, né? Investigar esse relacionamento para ver se é um relacionamento que vai ter um futuro. Eu acompanhei a Mayara na separação e no divórcio dela. Inclusive, eu fui com ela, eu fiz questão de ir com ela ao cartório no dia que eles assinaram o divórcio. Falei, Mayara, eu vou estar lá com você. Eu fui com ela, eu acompanhei a Mayara, eu vi a luta que ela teve, eu acompanhei. E eu achei interessante ela reconhecer que no início, no namoro, ela não teve o cuidado que ela deveria ter, que ela não ouviu pessoas, inclusive da família dele, que ela deveria ter ouvido, e que agora ela tomaria mais cuidado, né, com essa situação. Então, a necessidade, Wagner, porque olha só, o casamento ele é um risco, né? Você mesmo colocou aqui na conversa com a Mayara que os problemas, os nossos defeitos, eles se acentuam depois na convivência de casamento, né? Então, isso é um risco. Você vai conviver com uma pessoa que praticamente ela é desconhecida. Quer dizer, ela é conhecida num outro nível, né? Num outro nível. Ela é conhecida no namoro. Agora você vai ter de conhecer e descobrir essa pessoa morando junto, compartilhando todas as coisas, compartilhando sentimentos, emoções muito mais fortes do que no namoro, né? Reações, né? E é interessante dizer, né, pastor, que o que acontece é o seguinte, a gente vai descobrir essa pessoa naquele momento do casamento e talvez vai se instaurar uma crise ali, uma dificuldade de relacionamento. Agora, as pessoas, elas são complexas realmente. Então, eu sou casado com X. Tive lá o conhecimento de quem é X de verdade. Vou me separar. Quando eu me casar com Y, os problemas vão ser outros, mas a intensidade é a mesma, né? Às vezes os problemas vão ser os mesmos. Às vezes até o mesmo. Porque o problema não estava com outra pessoa, mas com essa aqui que está se separando, entendeu? E ela vai levar. Então não se muda de casamento, não acaba um casamento e começa outro para resolver o problema. Claro. A gente não resolve um problema ganhando outro problema. Aí são dois problemas, né? O certo é o seguinte, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, há solução para esse problema, para essa dificuldade, seja ela qual for. Agora, pastor, assim como o casamento é bíblico, a separação também é, né? Existem algumas situações em que Deus permite que o casamento não
não se estabeleça mais. Quais são essas situações? A sua pergunta é muito boa, mas antes a gente tem que pensar o seguinte, ver o seguinte. Na Bíblia, o propósito de Deus para o casamento é que ele seja Para sempre. para sempre. Deus não fez o casamento para, olha, não deu certo, você se separe, nunca foi o pensamento houve uma dele. incompatibilidade, esse não é o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus por incompatibilidade. E nem com essa legislação que facilita o divórcio continua não sendo o plano de Deus. Exatamente, entendeu? Porque incompatíveis nós somos por natureza. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem é incompatível com a mulher e vai continuar incompatível. Um homem nunca vai encontrar uma mulher compatível com ele, jamais. Então, incompatibilidade não é motivo para desmanchar o casamento. Então, o que nós temos de estabelecer? O que a Bíblia estabelece? Que o casamento é para todo sempre. E como é que a gente sabe disso? Lá no início, em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus fala da criação do homem e da mulher, diz assim, e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e o termo é o seguinte, e ambos se tornarão uma só carne, um só corpo, insolúvel, indivisível. Esse um só corpo no pensamento de Deus é para todo sempre, né? E a gente entende isso também em 1 Coríntios, no capítulo 7, e Deus, eu gostaria de ler esse texto. Claro, por eu favor. Posso? 1 Coríntios, capítulo 7, é um capítulo que o apóstolo Paulo fala muito a respeito de casamento. Aí fala assim, ó, a mulher está ligada ao marido enquanto ela vive. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, esse texto aqui, Wagner, ele me mostra que o casamento é para todo sempre. Está usando aqui o exemplo da mulher, porque o contexto aqui ele está falando a respeito da mulher. Mas a mesma coisa para o homem. O homem. Então, você somente está livre para um novo casamento com a morte. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus. O casamento é insolúvel. Agora, você perguntou se existe alguma outra situação que a pessoa pode, por exemplo, casar de novo. No caso, divorciar e casar de novo. Na morte não existe divórcio, né? Mas ela pode casar novamente. Sim, existe uma situação no qual a pessoa pode casar novamente divorciando-se, né? Que situação é essa? São Mateus capítulo 19. Pode ler também, pastor. Eu posso ler? Então, por favor. Então, aqui em São Mateus. E esse texto aqui, o Wagner, ele é muito amplo, existem muitas discussões a respeito da profundidade do significado desse texto, mas o básico a gente entende, São Mateus capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 3. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne? Ou seja, Jesus está dizendo, no plano original não é para repudiar, não é para deixar, é isso que ele está dizendo aqui. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, para todo sempre, né? Essa é a ideia. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, Jesus aqui, ele disse casamento no pensamento de Deus para todo sempre. E ele repete aquele texto que nós falamos de Gênesis lá. Vai se tornar uma só carne, é um só corpo. Por isso, aquilo que Deus ajuntou como um só corpo, o homem não deve separar. E aí Moisés, ele deu a carta de divórcio, ou ele falou a respeito do divórcio, por causa da dureza do coração do próprio ser humano, mas não é o pensamento de Deus.
a separação. Então, o pensamento dos judeus na época de Jesus Cristo é que o homem ele poderia repudiar ou abandonar a sua mulher, ou se divorciar dela por qualquer motivo, por um motivo banal, de alguma insatisfação, de algum desgosto, alguma frustração, ele poderia abandonar a mulher. Aí Jesus falou assim, não, nós temos de normatizar isso aqui. Aí ele diz que só deve dar carta de divórcio por causa de relações sexuais ilícitas. Esse termo é muito amplo, nós não vamos entrar num assunto aqui. Ou seja, se uma pessoa ela foi infiel no casamento, aí Jesus Cristo falou o seguinte, então nós aceitamos o fato de haver o divórcio. Ou seja, o divórcio ele pode existir quando há infidelidade no casamento. Mas mesmo nesse caso, se acontecer o perdão por parte do cônjuge traído, o casamento vai se restabelecer. Por isso que Jesus falou, por causa da dureza do coração. Tá bom? Por causa da dureza do coração. Então, se houver o perdão, há reconciliação. Porque pode haver o perdão também, não pode estar na reconciliação não, né? Mas havendo o perdão, pode haver uma reconciliação e esse casal ele continuar junto, como nós temos conhecimento de tantos e tantos casais que passaram por este problema e mesmo assim não se divorciaram, eles permaneceram juntos. Mas, biblicamente falando, este é o motivo para o divórcio, né? Relações sexuais ilícitas, que é muito amplo, a expressão é muito ampla, nós então dizemos que a infidelidade conjugal é o motivo pelo qual Deus permite o divórcio. Muito bem explicado também, pastor. E assim, que os casais possam entender com esse programa de que o casamento, ele não é uma coisa simples, ele é uma coisa muitas vezes complexa de se lidar. Existem várias situações, são duas pessoas que estão dividindo tudo a partir de então na vida, então as situações vão ser complexas, mas é muito importante que o casal não esteja sozinho, mas que seja um trio, né? E quando esse casal busca a Deus, as coisas vão ser um pouco mais fáceis dentro de casa, estou correto? Com certeza. E uma coisa muito importante é a decisão, é a escolha. Escolher amar, decidir amar. E de permanecer junto, embora haja problemas, haja dificuldade. Então, essa decisão que se toma diariamente de continuar, ela é muito importante para a continuidade do casamento. Muito bem. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço, Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigado. Olha, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença sempre aqui no seu programa. Amanhã a gente está de volta e a gente vai falar sobre as crianças e esse universo tecnológico em que a gente está mergulhado. Como é que são essas crianças de hoje? Será que elas são dependentes dessa tecnologia? Será que as crianças estão um pouco mais inteligentes por conta dessa facilidade que a tecnologia proporciona? Ou não? Nossos especialistas vão estar aqui para conversar com a gente sobre esse assunto e eu estou te esperando a partir das 5 horas da tarde. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.